Boa tarde e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da CVC Brasil, operadora e agência de viagens SA, para a discussão de resultados referentes ao terceiro trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Leonel Andrade, diretor-presidente, e Maurício Montilha, diretor financeiro e de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da CVC. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.cvc.com.br/ri, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após o encerramento. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da CVC, projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a CVC. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da CVC e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Leonel Andrade, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Leonel, pode prosseguir. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Espero que estejam todos muito bem. Agradeço pela presença de vocês. Eu acho que a gente está uma discussão, nos dá bastante orgulho saber que estamos hoje apresentando os resultados do terceiro trimestre. Obviamente que isso significa que estamos em dia com todas as nossas obrigações contábeis, o que é muito bom, considerando tudo que a empresa passou e todos os momentos que vivemos este ano. Hoje a companhia está 100% regularizada do ponto de vista de governança, contábil, 100%. Portanto, acho que agora é hora da gente começar um novo momento da empresa. Eu vou falar um pouco sobre isso. Eu queria voltar para começar no slide 4 e eu quero ressaltar que nós fizemos uma publicação recente de balanço, portanto, do segundo trimestre, portanto, entre a anterior e essa se passaram somente poucos dias. Eu mostrei esses. Quero ressaltar aqui que na nossa criação de unidades de negócios, elas estão agora 100% operacionais e com todas as lideranças. A última pessoa foi a Daniela Bertoldo, chegou na empresa oficialmente essa semana. Na semana passada, iniciou a gestão de uma unidade que compõe a CVC, Unidade de Negócios B2C, convicção de que a gente tem agora sobre essa nova liderança uma visão de futuro muito mais consistente para que a gente consiga criar na nossa rede física, junto com os nossos franqueados, de fato, um novo mundo digital e chegar no nosso foco de omnicanalidade. Não tenho nenhuma dúvida e, com certeza, o que a gente está finalizando agora, junto com todo um plano estratégico, é um trabalho, uma revisão completa de como nós vamos operar. Nós vamos ter as lojas completamente mudadas do ponto de vista de experiência, conteúdo, relacionamento, produtos. Isso se dará ao longo do próximo ano. Questão da Daniela. Nós também completamos nosso negócio de B2B, liderado pelo Luciano Guimarães. Nós também completamos todo um plano e, em breve, isso será apresentado com a nossa. Nós estamos ganhando muito mercado no B2B e o que tem acontecido aqui com a pandemia, uma série de empresas, operadoras, agências de um modo geral maiores estão começando a operar conosco. Portanto, esse é um negócio
de uma escala cada vez mais crescente e com uma concorrência mais fragilizada, nós estamos ganhando bastante market share. Eu não tenho nenhuma dúvida de que a gente vai ser um player cada vez mais dominante deste mercado do white label, das agências operando e distribuindo produtos através de outras agências. E o nosso negócio do online, liderado por Túlio Maia, agora com toda uma nova unificação de plataformas, as plataformas do Submarino Viagens e da CVC, assim como todo o novo aplicativo da CVC, já estão prontos e estão operando a pleno vapor com alto índice de crescimento. E, obviamente, isso significa que a gente está muito mais preparado para competir no mundo online, embora defasados ainda, e a gente conhece o problema, mas nós temos hoje um foco, uma estrutura e um plano de trabalho muito bem definido. E estamos também crescendo muito nas nossas alianças dentro desse conceito, né? Principalmente gerando também negócios no white label, assim como temos com Livelo e com a Esfera do Banco Santander. Outras tantas estão vindo e eu vou anunciar em breve uma série de novidades com relação a essa plataforma. Portanto, o nosso negócio, nós ficamos aí os últimos 6 meses fazendo uma revisão completa de tudo isso e reescrevendo a história da companhia do ponto de vista de governança e unificando toda a estratégia de tecnologia, unificando toda a estrutura de tecnologia. E isso hoje está muito forte e muito preparado para encarar o futuro. Como eu falei da outra vez, nosso foco prioritário segue sendo na margem, e a margem está nos dando uma boa satisfação. O take rate é crescente, o take rate no Brasil está melhor. Obviamente, o take rate da empresa como um todo talvez não apresente uma melhora significativa, porque ainda temos a operação da Argentina com bastante dificuldade, o take rate lá caiu, por conta das dificuldades todas que o país vem passando. Mas no Brasil, a nossa margem é crescente e a estrutura que criamos e colocando clientes e pricing já está apresentando uma série de novas medidas e uma série de ações. O nosso pricing já está se modernizando e a precificação dinâmica muito forte e algorítmica, que deve acontecer ao longo do ano que vem. Estamos até antecipando a nossa programação e vamos ter avanços muito mais rápidos do que esperávamos nessa frente. Estamos concluindo o nosso planejamento estratégico, termina mais 2 semanas, e com ele, principalmente, um foco completamente diferente que tenha alta escalabilidade e que a gente tem que liderar. Nossos investimentos continuam, nós não reduzimos nenhum investimento, graças a todo o apoio dos nossos acionistas, e 100% dos nossos processos continuam em revisão, e as integrações a passos largos. Nós vamos lembrar que até pouco tempo 10 companhias, quer dizer, ainda temos as 10 companhias, mas elas não se falavam, e agora os back-offices estão cada vez mais integrados, de modo que em breve nós vamos ter apenas 2 ou 3 back-offices para cada unidade back-offices integrados entre si para as suas unidades de negócio. Isso vai trazer um ganho de eficiência grande, uma redução de custos, além de muito mais agilidade no nosso negócio. Obviamente, passando no slide 5, fica muito claro que ainda no terceiro trimestre, esse resultado que foi apresentado agora ainda nos traz enormes desafios, ainda muitas questões relacionadas à pandemia, fronteiras ainda fechadas. Por outro lado, a gente tem algumas coisas muito positivas e fica muito claro que a CVC Corp vai ser uma empresa que vai liderar a retomada e que vai sair dela muito mais forte, numa posição relativa muito mais forte. As boas notícias são relacionadas à nossa geração de caixa, que se mostrou muito forte na pandemia. Temos aí no fechamento de setembro 1.650 bilhões de reais. Isso dá toda a capacidade, eu acho que isso é fundamental ressaltar, nós temos a capacidade de honrar 100% dos nossos compromissos, principalmente de honrar os clientes que compraram aqui suas viagens e que ainda não exerceram, tanto para os nossos fornecedores, como as companhias aéreas, as redes hoteleiras, quanto para os nossos clientes, pessoa física. Nós temos capacidade de honrar tudo o que foi comprometido e o dinheiro está no caixa.
Isso é fundamental para que a gente tenha crença e confiança na nossa capacidade de liderar. Além do mais, a gente fez a capitalização muito bem sucedida na primeira tranche e a segunda, que vai ocorrer agora na versão, já está com todo o compromisso e com todo o engajamento dos acionistas. Portanto, acho que aqui o positivo não é, óbvio, a performance do trimestre, que é ainda muito impactada, embora quando a gente vai na página seguinte, página 6, eu quero chamar a atenção do quanto as vendas estão retomando. Óbvio que a posição ainda é frágil, saímos de uma posição, eu diria que quase trágica, né? No auge da pandemia, vamos lembrar que em abril a gente teve somente 1% do que fazíamos no ano anterior, né? E agora as vendas vêm crescendo e atingimos 37% em patamar de um ano atrás. Vamos lembrar que no turismo doméstico continuamos muito, muito forte, está, aliás, retomando muito mais rápido do que até imaginávamos. Os hotéis estão cheios, os aeroportos estão cheios, as companhias aéreas estão colocando de volta sua malha cada vez mais, e isso tem nos ajudado sobremaneira, porque no turismo doméstico brasileiro a CVC Corp é soberana, é aqui que a gente tem uma posição de liderança muito mais confortável. Obviamente, o nosso negócio de internacional e o nosso negócio de corporativo, que representam cerca de 30% ou um pouco mais do total de negócios, ainda não voltou e, portanto, a gente continua com um belo desafio, mas seguramente cada dia melhor e cada dia vendendo mais. Acredito que neste trimestre a gente ainda vai continuar nessa curva ascendente muito forte. E a gente, obviamente, voltou com toda a companhia para o cliente e para negócios, liderando, investindo de novo em comunicação, publicidade, todas as nossas lojas abertas, quer dizer, leia-se praticamente todas, estamos 1.200 abertas, nossa estrutura toda de pé, o nosso negócio de B2B também crescendo no mesmo ritmo e cada vez com mais lojas e ganhando mercado, como eu falei. Portanto, eu sou muito confiante. E agora temos este mês, a Black Friday, estamos 100% toda a infraestrutura montada, publicidade, vamos para a rua com muita vontade. Né? Lembrando que esse é um momento fundamental para nós, porque a Black Friday aqui, no turismo, ela tem uma importância talvez maior do que no varejo em si, uma vez que normalmente já é neste mês mesmo, em novembro, que as pessoas marcam suas viagens de virada do ano. Diferente de outros setores, que o Natal é muito relevante, aqui a semana do Natal não, uma vez que é quando as pessoas já estão viajando. Portanto, elas compram agora, estamos entrando num momento muito decisivo. E não tenho nenhuma dúvida de que muito bem preparados para aproveitar da melhor forma possível. Eu vou passar para o Maurício Montilha, meu colega, o CFO da companhia, ele vai para os slides e depois eu estou aqui, como sempre, aberto a perguntas. Agradeço. Muito obrigado. Obrigado, Leonel. Boa tarde a todos. Eu vou fazer os comentários sobre os resultados financeiros e já passamos para a sessão de Q&A, tá bom? Só um comentário na página 8, vou começar pelos resultados da CVC no Brasil. Obviamente, como o Leonel comentou, foram bastante impactados, particularmente quando você olha a receita que principalmente tem uma parte relevante que são registrados como receita dos embarques. Então, os embarques estão ainda crescendo lentamente, embora as reservas, como a gente acabou de mostrar, já estão tendo uma atração, particularmente no mercado doméstico, muito maior. Acho que é importante que a gente está muito focado em custos e muito focado no atendimento a clientes e remarcações para garantir que os nossos clientes que compraram as passagens, aí, os seus pacotes, passagens ou qualquer tipo de viagem e produto ligado a ela, a gente consiga ajudá-los a poder aproveitar da sua viagem em breve. E isso está sendo um foco operacional bastante importante. Mesmo assim, a gente está conseguindo trazer os custos alinhados com as expectativas que a gente tinha quando começamos a trabalhar nos últimos meses com os impactos da pandemia.
como o Leonel falou, as margens começam a melhorar. Margem aqui importante, ela depende do embarque. As margens na venda, como a gente comentou, elas já estão melhores, até porque o mix é melhor, mas a receita líquida ainda não apresenta isso, mas começamos a mostrar já no Brasil melhorias, pequenas melhorias de margem que a gente espera que se consolidem nos próximos trimestres. Outro tema bastante importante, e a gente sempre toca nesse assunto, a gente continua com financiamento próprio, funcionando bem. Acho que é importante que a pandemia, não só a pandemia, mas os efeitos econômicos da pandemia, trazem um pouco mais de risco de crédito. Estamos sendo mais conservadores. Primeiro fizemos um provisionamento que a gente até agora está se mostrando adequado de perdas incrementais devido à pandemia, e alteramos as políticas aí de vendas para financiamento próprio com boleto em políticas mais conservadoras, em alguns casos exigindo entradas relevantes para que a gente diminua as perdas. Então, eu diria que a gente está até agora provisionado sem nenhuma surpresa, até agora, do que nós estimamos de perda com que estamos vendo na prática. E, por outro lado, estamos sendo mais conservadores na carteira própria, particularmente quando os scores de crédito são muito baixos. Então, a gente acha que vai continuar, a carteira própria vai continuar, mas o nosso grande foco nela é ter uma venda mais saudável, e isso está acontecendo ao longo do tempo com essa nova política implementada. Quando a gente olha para a Argentina, obviamente, como a gente já comentou, a retomada na Argentina está um pouco mais lenta do que no Brasil. O país tomou medidas mais fortes em relação à pandemia, inclusive o fechamento completo das fronteiras, e é um mercado que depende muito de viagens internacionais. Então, a gente está vendo uma retomada bem lenta na Argentina. Cortamos também existem restrições na Argentina em relação à reestruturação das empresas, mas tem uma notícia boa que no mês de novembro o governo abriu as fronteiras e a gente começou já a ver em novembro uma retomada nas vendas na Argentina, que não estão ainda no terceiro trimestre, mas com a abertura das fronteiras, e é um mercado bastante dependente, ou com um mix do mercado de viagem internacional mais relevantes do que no Brasil. Então, começamos a ver a retomada de vendas a partir de novembro, que é um tema importante. O terceiro trimestre ainda demonstra uma situação bastante difícil, que agora começa a ter alguma oportunidade de melhoria com a abertura das fronteiras. Na página 13, obviamente, os resultados consolidados da CVC.com refletem essa queda dramática, particularmente na receita, uma vez que os embarques são postergados, ainda estão, em sua grande maioria, postergados para um início mais forte no quarto trimestre, com uma retomada já mais rápida, obviamente, nos bookings, e essa falta de cobertura, embora os custos estejam caindo, ainda não conseguimos, neste nível de operação, cobrir os custos e, obviamente, temos um EBITDA negativo por isso. Um tema importante na página 14, que a gente tem sempre focou desde o início da pandemia, é na saúde financeira da companhia. Como o Leonel comentou, tivemos o apoio incondicional dos acionistas até agora e temos a continuação em dezembro e janeiro uma nova rodada de aumento de capital. Estamos materializando o working capital, a companhia sempre financiou as vendas, estamos recebendo as vendas, o que nos dá tranquilidade, tem um caixa bastante positivo, que garante que possamos cumprir todos os compromissos com os nossos clientes, né, que contrataram viagens que ainda não tiveram oportunidade de serem realizadas, e também para dar suporte para o aumento de vendas, uma vez que nós financiamos as vendas. Então, do lado financeiro, disciplina financeira total na companhia como um todo, e estamos 100% em condições, tanto para garantir nossos compromissos com nossos clientes, como para realizar novas vendas. Então, a companhia está livre, a gente até brincou internamente, aqui não existe nenhuma barreira para vender, pode vender quanto quiser,
na Black Friday ou depois da Black Friday, a companhia não tem absolutamente nenhum problema de fazer o funding e sustentar a retomada de vendas e atendimento aos clientes. Finalmente, na última página, aqui está o quadro do nosso endividamento. É importante dizer que nós estamos na etapa final de negociação com os debenturistas. O objetivo dessa negociação são dois, óbvio. A pandemia trouxe impactos relevantes nos indicadores financeiros da companhia e que vão continuar por algum tempo até a volta ao normal, por volta do final de 2022 ou 2023. Então, nós temos que realinhar as escrituras, né, nossos contratos, com essa nova realidade de indicadores financeiros, de covenants. Adicionalmente, estamos buscando alinhar também o fluxo de caixa, particularmente dos pagamentos de curto prazo. Este processo está na sua etapa final e a gente espera muito em breve poder comunicar ao mercado a sua finalização de uma forma positiva para todos nós, para a companhia, para os nossos clientes, para os nossos credores que também têm apoiado a companhia com uma estrutura de capital. Por favor, aguardem instantes. A conexão caiu. Por favor, aguardem instantes. Olá, boa tarde de novo, Maurício Montilha. Eu me perdoe, tive um problema aqui com o telefone e ele caiu. Eu estava falando sobre o endividamento, que é, aliás, meu último comentário antes de começarmos o Q&A. Não sei onde terminou, mas o importante na questão das dívidas, que a gente está na etapa final de renegociação dos contratos com os nossos credores, né? Até para alinhar, vou dizer, os novos covenants e os KPIs financeiros dessas dívidas com a retomada de negócios, até que vai até o final de 22 e 23, em função da pandemia, e adicionalmente ter um alinhamento de fluxo de caixa, particularmente das dívidas de curto prazo. A gente espera resolver isso. Estamos no ponto final, muito no final, e brevemente poder comunicar ao mercado que completamos essa renegociação e continuamos com o apoio dos nossos credores na jornada de retomada da companhia. Então, em breve, estaremos comunicando a vocês a finalização desse processo e com todas as suas condições. Tendo coberto aí os principais pontos, eu gostaria então de deixar a conferência aberta para o Q&A. E aí, Leonel, começamos a sessão agora. Muito obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. A nossa primeira pergunta vem de Olivia Petronilho, do Banco JP Morgan. Por favor, Olivia, pode prosseguir.
Oi, pessoal, bom dia. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira é com relação a fornecedores. Então, vocês comentaram bastante sobre o Black Friday. Agora eu queria entender como é que está a negociação com linhas aéreas e com hotéis, como é que vocês estão fazendo esse tipo de parceria, principalmente quando a gente olha o take rate do Brasil, né? Que acho que ele veio flat, talvez você tem, lógico, um fator de mix, mas acho que deve ter algum tipo de relacionamento com o fornecedor aqui que está trazendo vantagem. E minha segunda pergunta acho que vocês comentaram bastante sobre a renegociação das dívidas, né? Acho que a gente queria entender aqui se vocês já têm um ponto ótimo de alavancagem, onde vocês imaginam que a empresa deveria operar quando a gente vê, talvez não pós-recessão, né? Pós a crise. O que seria a alavancagem ideal para vocês? Obrigada. Muito obrigado, Olivia. Leonel falando. Vou responder a primeira pergunta e depois o Montilha vai na segunda. Com relação aos fornecedores, primeiro, todos eles, a nossa posição de disponibilidade, de oferta, de relacionamento está super boa. Todos eles com uma série de prioridades para nós. Dentro das companhias aéreas, eu diria que o nosso share está crescendo no turismo doméstico. Nos hotéis, de um modo geral, todos os hotéis do Brasil hoje estão conosco. Nós acabamos de retomar fretamentos. Na semana passada, estreamos o primeiro voo fretado do ano para Porto Seguro. Estamos com toda a programação de fretamentos mantida até o final de janeiro, com uma série de hotéis exclusivos, como sempre fizemos. Isso para ter algum reflexo do take rate. Sim. Outro ponto fundamental, nós fechamos uma aliança muito grande com todos os hotéis de primeira linha e boutiques, hotéis de classe A, e lançamos, inclusive, uma segmentação, uma boutique, que a gente chama de boutique da CVC. Isso vai estar muito forte a partir da semana que vem, todos os nossos modelos de comunicação, porque não é um segmento típico nosso, mas dado a procura e dado principalmente a relação, este ano os brasileiros, meses, né, começando agora, vão viajar muito forte dentro do Brasil, dado que as fronteiras lá fora ainda estão fechadas. Esse ano não teremos Natal Ano Novo da Disney, por exemplo. Então, toda uma classe alta renda vai gastar dinheiro viajando aqui dentro depois de bastante tempo. E nós estamos com os melhores ativos esperando por isso, comercializando todos os grandes hotéis de classe A do Brasil. Temos até fretamento exclusivo, único, por exemplo, para Comandatuba, que é um local de classe A. E nós somos a única operadora que vai pousar em Comandatuba neste verão. Portanto, muito confiantes. Não acho que... óbvio que o take rate continua um desafio, na verdade, porque a economia está comprimida e as pessoas ainda não estão viajando como no passado, né? Mas do ponto de vista da negociação com os fornecedores, do ponto de vista de disponibilidade, nós estamos seguramente numa posição muito confortável e muito boa. E eu acredito que o take rate não vai ser não fosse isso, poderia até estar caindo, e não vai cair. Acredito fiamente vai conseguir manter uma posição de take rate muito boa. Obrigado. Eu vou passar para o Montilha para responder sobre a renegociação de dívidas. Oi, Olivia. A gente, quando a gente olha, obviamente, pensando numa situação normal, de volta à normalidade, e olhando o passado, né, o que a gente está e a retomada, a gente acha, assim, vou falar hoje, em que o leverage que a companhia ficaria confortável, aparentemente é um leverage que também proporciona uma boa relação de estrutura de capital e retorno, seria algo entre 2,5 e 3,5 do EBITDA. Mas, obviamente, tudo isso depende do custo da dívida, né? Então, obviamente, no curto prazo, em que os custos estão mais altos, se você fosse manter isso por muito tempo, seria um pouco menor. Mas, se você imaginar que um dia essas curvas podem diminuir um pouco o risco, aí pode ser um pouco menos. Mas essa é um pouco a nossa visão hoje, tá?
que é uma estrutura de capital razoável para a companhia ongoing, né, fora da pandemia, né, quando voltar ao normal, deveria ser por volta de 2,5 até 3,5 no máximo, quando você está num período de maior investimento ou expansão, e um pouco menos quando você está em outro período. É um pouco a visão que a gente tem hoje. Tá ótimo, pessoal. Obrigada. Lembrando que para realizar perguntas basta digitar *1. Mais uma vez, para realizar perguntas basta digitar *1. Não havendo mais perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Leonel para suas considerações finais. Por favor, Sr. Leonel, pode prosseguir. Bom, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Eu quero encerrar apenas ressaltando que a gente entra em um novo momento da companhia e que acho que a palavra mais forte agora é confiança. Seguramente este é o último call e seguramente esse foi o ano mais difícil da empresa, não só pela pandemia, como por todos os processos que passamos, pelas questões contábeis, pelo que estamos passando desde o ano anterior, pela enorme troca de gestão. Não foi apenas a troca de um CEO, foi a troca de praticamente todos os executivos, os altos executivos da companhia. Também tivemos troca no conselho de administração, troca de chairman, e óbvio que isso aumentou sobremaneira o desafio, mas acho que agora é a hora da confiança. A companhia está de pé, com 100% das suas obrigações em dia, não temos nem um real de atraso com ninguém, temos respaldo de todos os acionistas, temos também, obviamente, a companhia está completamente inteira, portanto, operando todo o trade turístico investindo na gente, porque nós vamos estar fortes no futuro, e temos hoje principalmente um time de primeiríssima linha com uma nova estrutura de governança, não só a governança corporativa, como todo o modelo novo de negócios em place, e a companhia está líquida, como o Montilha ressaltou, e agora finalizando a renegociação das dívidas, isso vai nos dar uma tranquilidade de que vamos ser protagonistas da retomada cada vez mais fortes. Também temos a marca líder do mercado e uma gestão extremamente comprometida com o longo prazo. Portanto, eu só posso agradecer e tenho confiança no futuro, dizer que realmente, a princípio, todo dia a gente tem a certeza de que o pior passou e que a companhia sobreviveu não só à crise, mas como vai viver com bastante saúde e liderança de mercado. Eu agradeço a todos, mais uma vez, pelo respaldo, pela assistência, pela confiança, e vamos, com certeza, juntos viver um momento novo no turismo, não só no Brasil como no mundo, recorte, liderando o mercado e cada vez mais confiável. Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia. A teleconferência da CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma ótima tarde.